pedra, é o fim do caminho, é o resto de toco, é um pouco sozinho, é um caco de vidro, é a vida, é o sol, é a noite, é a morte. Está conectando. Olá, coisa boa. Estamos Me ajeitando. Vamos esperar aqui o pessoal chegar um pouquinho. Sim. Porque ainda não. Eu estava tentando entrar no outro aparelho de telefone. Porque esse aqui tá com a bateria, ficou com a bateria baixa. Vai ter que ficar sem carregar prontinho. Então, hoje nós estamos aqui no Elas na Advocacia com a doutora Luciana Barim. É um prazer recebê-la aqui nesse espaço. O prazer é meu, Jaqueline. É sempre muito bom nós podermos trocar, né? Experiências, trocar conteúdos e principalmente é poder compartilhar com as pessoas, né? Agora que nós temos essa possibilidade, é muito bom. Claro. Eu estava aqui tentando fazer um roteirinho para gente, mas diferente dos programas, diria, das lives normais de advocacia, o Elas na Advocacia, ele traz uma proposta, né, um pouquinho diferente. Seria de início a gente conhecer, né, um pouquinho a pessoa que vai estar aqui conversando e compartilhando com a gente, né? Porque eu entendo que a advocacia, principalmente, como um todo, né? Mas entre as advogadas existe, oi Isadora, existe uma grande competição, assim, né? Então, eu trouxe alguns registros de outras áreas do conhecimento, né? Que eu atuo na advocacia como ativista do feminismo. E como um princípio disso, eu trouxe a sororidade para dentro da advocacia e eu convido outras mulheres para participarem do programa para que elas possam, junto comigo e com todas as outras, construir uma advocacia diferente, uma advocacia colaborativa, né? Onde todas têm espaço e nós não competimos, nós ajudamos umas às outras. Então, depois de apresentado o programa, eu queria ouvir de ti, doutora Luciana, o que te levou à advocacia? Então, na verdade, mesmo eu sendo advogada formalmente, né, tendo meu registro na OAB, eu sou formada em psicologia também. E a minha atuação, ela é como psicóloga jurídica. Então, eu atuo nos processos, porém não como advogada, e sim como assistente técnica das partes, né, que estão no processo e trabalho junto diretamente com os advogados. Porém, o direito, digamos assim, não é a minha atividade principal, mas acaba sendo na medida em que nós estamos nos processos. Então, não tem como separar a minha a psicologia do direito na minha atuação. O que veio primeiro? Veio primeiro a advocacia ou a psicologia? Então, eu iniciei com o direito, porém, no meio do curso, eu comecei a psicologia e fui levando simultaneamente os dois cursos. Então, acabei concluindo o direito antes e a psicologia demorei um pouco mais porque eu comecei a trabalhar. A minha atividade no direito, na verdade, foi como tabeliã e registradora. Fiz um concurso e aí acabei atuando ali. E aí depois resolvi seguir por outros caminhos. E aí foi quando eu concluí a psicologia e iniciei essa trajetória. E se identificou aí na psicologia. Isso mesmo. Mas não deixando o direito de lado, né? Porque a minha atividade, na verdade, une as duas formações que eu fiz. Então, eu consegui uni-las e isso é muito bom, né, para mim. Foram essenciais as duas, na verdade. Com certeza. E, doutora, eu queria saber
como é que é, porque tem muita gente aqui que assiste as lives que também não é da área de direito, né? E eu queria que tu explicasse um pouquinho como é que é o trabalho do assistente dentro do processo. Certo. Então, assim, sempre que há no processo uma prova pericial, para começar, por que existe uma prova pericial, né? Toda vez que o juiz, para tomar suas decisões, depende de conhecimento técnico que foge à alçada do direito, a psicologia é uma delas, ele solicita, ele ou os advogados solicitam uma avaliação pericial. Essa avaliação, então, pode ser feita em diversas áreas do conhecimento, pode ser um contador, pode ser um médico, todas as áreas de conhecimento podem ser chamadas à avaliação pericial. Então, é determinada a realização da perícia. A perícia é feita por um perito chamado oficial, que ele ou é concursado nos tribunais, ou então ele é terceirizado. De qualquer forma, esse perito ele trabalha para o juízo. Quando existe essa perícia, então, as partes e os advogados podem indicar assistente técnico. Quem que é esse assistente técnico? É alguém da mesma área de formação do perito, então, no meu caso, a psicologia, que vai assessorar os advogados e as partes quando da perícia. Então, na verdade, assim, eu sempre coloco que o ideal é que o assistente técnico esteja no processo desde o início, mas normalmente ele é chamado só quando é determinada a perícia. Então, esse assistente técnico, o papel dele é auxiliar as partes e os advogados no que tange a essa avaliação técnica. No meu caso, como eu já disse, né, psicológica. Então, nós temos duas atividades principais no processo, enquanto assistentes técnicos. Nós, inicialmente, formulamos os quesitos, que são aquelas questões que nós propomos para o perito, para que ele venha a esclarecer e auxiliar o juiz na sua decisão. Tem a questão do acompanhamento do processo da perícia, e essa é uma questão, assim, mais complexa, que talvez a gente possa abordar, mas não vem ao caso agora. Então, seria o assistente técnico acompanhar o perito quando ele faz as entrevistas, quando ele aplica os testes, quando ele faz a perícia em si. E aí, depois disso, concluída a perícia, o perito vai emitir um documento que é um laudo. E esse laudo, então, vai ser analisado pelos assistentes técnicos, analisado com relação à técnica, né? Então, se foram respeitadas as normas, se foram selecionadas as técnicas e os instrumentos adequados para fazer a avaliação. E, caso não tenha sido esclarecida alguma questão, nós podemos formular os quesitos complementares, que são novos questionamentos para esse perito vir a responder após a confecção do laudo. Que importante isso que você está falando, doutora, porque tem muita gente que sequer sabe, e muita gente, muito colega advogado, que é possível que se contrate, então, um perito auxiliar para acompanhar a realização da perícia, né? E isso é de eu vejo como de extrema importância, né? Porque depois, o que acontece? Tem um laudo dentro do processo, e aí o advogado tem um trabalho bruto, que é o de impugnar aquele laudo, né? E muitas vezes esse trabalho bruto poderia ter sido evitado se tivesse um perito técnico assistente. Exatamente. Eu faço parte de um grupo de estudos que envolvem exatamente pessoas do direito e da psicologia. E nós falávamos ontem exatamente sobre isso. Por quê? Porque caso não haja a presença do assistente técnico, que ele não tenha sido contratado, cabe ao advogado fazer, tanto elaborar os quesitos, quanto fazer a impugnação do laudo. Porém,
como se trata de uma temática técnica, fica complicado para o advogado, ele fica limitado em relação à atuação, né? Porque se a pessoa tem a formação jurídica, ela não tem por que ter o conhecimento de outras áreas, né? Então, assim, vai ser feita uma impugnação, esse laudo não vai passar, digamos assim, batido e ficar como verdade absoluta, vai ter essa contestação. Porém, se ela for feita por alguém que seja da mesma especialidade do perito, essa impugnação vai ser bem melhor fundamentada. Sim. E é importante também acompanhar o processo, não só fazer uma avaliação preventiva, né? Já que quando sair o laudo, porque a gente sabe, sai o laudo, tem um convencimento prévio, né, do juiz, o juiz toma conhecimento, o Ministério Público toma conhecimento, né? Até as próprias partes, elas ficam chateadas, vão conversar com a assistente social, mas eu saí tão triste, não era o que eu esperava, né? E enquanto o assistente técnico está dentro do processo, todos esses juízos prévios de valor, eles podem ser modificados, né? Exatamente. Por isso que eu comentei logo no início que o ideal é que o assistente técnico esteja desde o início do processo acompanhando. Eu trabalho com alguns colegas, inclusive colegas de turma mesmo do direito. O Adriano é o principal, é o doutor Adriano Riba. E nós trabalhamos desde o início. Porque, assim, é importante destacar também que os processos em que mais ocorrem perícias psicológicas são os processos da área de família. Então, é fundamental que a gente consiga acompanhar desde o início, que o advogado já sugira para a parte, assim que inicia o processo, que seja contratado esse assistente técnico para que o trabalho possa ser melhor. Porque vamos supor que o assistente técnico seja chamado às vésperas da perícia, como acontece. Às vezes não está mais no prazo hábil para apresentar quesitos, então os quesitos ficam sendo aqueles formulados pelo advogado. Aí o assistente técnico cai de paraquedas nesse processo, tem que pegar lá desde o início, analisar tudo o que aconteceu, às vezes são anos já de processo, né? E aqui tem uma outra questão que eu acho importante destacar, que é assim, esse conhecimento que o psicólogo, por mais que ele seja, que a formação dele seja em psicologia, ele tem que ter conhecimento jurídico, porque como que uma pessoa que não tem conhecimento jurídico vai pegar um processo e conseguir entender aquele processo, saber do que trata cada uma daquelas etapas. É muito peculiar, né? O tipo de trabalho dele que foge um pouco do dia a dia da psicologia, né? Muito específico. Ele tem que estar preparado para atuar, tem que enxergar o campo todo por dentro do processo. Não é fácil. O direito de família tem muitos meandros, né? Principalmente quando envolve uma questão muito singular, né? Que é alguém que está vivendo um processo de família, muitas vezes é o mais interessado, porém é o mais prejudicado, e é o menor. Né? E aí eu queria, já entrando nesse assunto, queria que tu conversasse e explicasse um pouco pra gente, né? Para todo mundo que está assistindo, assim. Só para avisar, pessoal, essa live ela vai ser gravada e vai ser no Facebook e no YouTube, tá? Porque lá tinha o pessoal que veio para assistir e que estava esperando lá no Facebook. O pessoal que não tem Instagram também aí me comprometi com colocar lá, tá? Mas, voltando ao assunto do nosso tema.
É difícil trabalhar na área pericial, né? Da psicologia dentro do direito, porque é uma área que a gente acaba tocando no interesse da vida das pessoas, do seu íntimo, né? E o melhor é o que sempre sai comunicado, ele nem me faz essa expressão, mas ele sai prejudicado, né? Aí eu queria saber, como é que funciona a avaliação pericial, então, dentro de um processo de direito de família, de divórcio, de guarda, de regulamentação de visitas? Bom, esses são os processos em que mais existe a perícia. E assim, na maior parte dos processos de divórcio, aí tem a regulamentação da guarda, da convivência. Na imensa maioria desses processos, hoje em dia, há a alegação de alienação parental. E a lei da alienação parental fala especificamente sobre a perícia psicológica e o estudo biopsicossocial. Por quê? Porque toda vez que nós temos processos complexos, como tu bem destacaste, que envolvem crianças, filhos desse casal, o processo de avaliação, por exemplo, da capacidade parental, ou virou tua tela, eu acho, Jaque. Virou. Todas essas questões que envolvem a decisão do juiz ou as decisões ao longo do processo são questões que fogem, sim, à alçada do conhecimento jurídico. É um exemplo ótimo daquilo que nós estávamos falando. O psicólogo é um técnico, um profissional técnico, capaz de avaliar muito melhor todas essas questões quando se trata de um processo de divórcio. Exemplo, a capacidade parental desses genitores, se eles têm condições de cuidar dos seus filhos, em que medida, se tem alguma restrição para isso. Nós temos que avaliar também características de personalidade desses pais, aplicar testes para identificar características que possam auxiliar ou prejudicar nessas questões, seja da convivência, seja da responsabilidade parental. Temos que avaliar também questões como o contexto escolar dessas crianças. Então, o ideal é que se possa conversar com o professor, ter acesso a documentos do tipo histórico escolar, pareceres. Quando essas crianças fazem acompanhamento psicoterápico, ter essa documentação, relatórios dos psicólogos, de quem eventualmente atenda essas crianças. Então, a avaliação psicológica, ela tem que ser algo muito amplo, que possa elucidar da melhor maneira possível todas essas questões que estão envolvidas no processo de família. Porque quando o juiz tem que decidir de que forma vai ser realizada a convivência desses genitores com os seus filhos, como vai ser a guarda, todas essas decisões, elas, como tu disse, né, Jaqueline, elas vão definir a vida dessas crianças, adolescentes também. Então, elas têm um peso muito grande para ficar só no juiz enquanto profissional do direito, já que envolve questões emocionais, digamos assim, psicológicas. Então, a perícia é essencial nesses processos e visando, sim, sempre o interesse do menor. Em que sentido? No sentido de esclarecer ao máximo todas essas questões relacionadas aos genitores, à convivência, às relações, né? Para que essa criança, esse adolescente termine esse processo com as questões regulamentadas de forma a preservar a sua saúde mental, preservar
a sua integridade. Uhum. É difícil olhar isso numa perspectiva. Assim, a gente tem a perspectiva da psicóloga, né? Temos a perspectiva do advogado, da advogada. Acontece muitas vezes. Ver um processo de divórcio, que é um processo extremamente litigioso, coisa horrível, e às vezes os motivos que levam a isso acontecer, eles são levados ao processo, embora não devessem, né? Infelizmente são levados. Essa guerra que aconteceu dentro de casa, esse conflito que aconteceu dentro de casa, ele passa para o judiciário, né? E inevitável, às vezes um processo de divórcio leva 2, 3 anos, até mais, para ser encerrado, né? E como é que a gente faz, o que tu aconselharia, Luciana, para a gente, então, tentar diminuir ou tornar menos intenso o conflito, o litígio dentro de um processo de divórcio, sabendo que quem é prejudicado ali, na verdade, é o menor? Então, o ideal é que esse divórcio não vire um processo, né? Que nem chegue ao trabalho pericial na medida em que não seja levado a juízo. O ideal é quando esses pais, ex-cônjuges, conseguem chegar a acordos extrajudiciais. Então, tu citaste a questão do divórcio. E o divórcio colaborativo envolve exatamente das diferentes áreas se unem para um objetivo comum, que é resolver todas as questões decorrentes dessa separação de forma, eu não digo amigável, tu até pode falar melhor do que eu sobre isso, né, Jaqueline, mas de uma forma mais cordial, digamos assim, do que ter que ir para a justiça por total falta de comunicação e impossibilidade de resolver as suas questões pessoais de forma sensual. A gente tem uma pergunta aqui, que é a da Andréia. Quando o processo demora, como fica a situação das crianças? Boa pergunta. Porque tudo depende de como é que está a situação antes do processo começar. Então, com quem que essas crianças ficaram? Elas estão convivendo com ambos os genitores? Como é que é feito esse acordo? Ou alguém diz, não, os filhos vão ficar só comigo, não vão mais ver o outro. Então, enquanto antes do processo, as questões ficam nas mãos dos pais. E depois que se ingressa com o processo, todas essas questões que eles deveriam, pelo certo, resolver entre eles, esses passam para o juiz. Então, tudo é decidido através de petições. Um faz um pedido, o outro faz outro pedido. Eu quero passar meu aniversário com a criança. O advogado vai lá, peticiona, e aí o juiz decide, pode passar ou não. Então, na verdade, vira um martírio para esses... Né? Na questão no olhar do advogado, né? Você que é doutora advogada também, a gente tem que ver primeiro como é que, para responder essa pergunta da Andréia, teria que ver primeiro como é que vai começar esse processo, né? Se ele vai começar, se vai ser um divórcio extrajudicial, se vai ser um divórcio judicial consensual, se vai ser litigioso. Ali ela tem outra pergunta: e quando se trata de violência doméstica?
quando se trata de violência doméstica em relação à mulher, pode ser que o juiz nem leve isso em consideração na hora de fixar a guarda. É muito comum que aconteça isso. O juiz, simplesmente uma audiência de conciliação, entra no sistema e vê, olha, que a advogada diz, né? Tem uma medida protetiva deferida. Tem uma medida protetiva, mas isso foi em relação à mulher, porque a criança não pode ter o seu direito de ver o pai tolhido, né? Do melhor interesse da criança, que ela não tenha convivência paterna. Mas e quando essa convivência é tóxica? Doutora, como é que a senhora responderia essa pergunta? Pois é, aí é que entra a avaliação técnica, porque quem é que consegue identificar se essa relação é tóxica ou não? É o juiz? São os advogados? São as partes? É uma questão muito complexa avaliar. E muitas vezes essas medidas restritivas, por exemplo, relacionadas à violência doméstica, elas não são da área do direito civil. Então, elas não estão relacionadas, não acontecem nesse processo, porém interferem. Então, tem essa comunicação entre âmbitos diferentes do próprio direito. Mas o juiz que está analisando as questões da convivência das crianças com a mãe, com o pai, sem dúvida vai pesar nas suas decisões quando houver uma medida restritiva. Ele não tem como ignorar esse fato. Doutora, é muito comum uma audiência de conciliação. A mãe teve um boletim, tem uma medida protetiva deferida ou que recém encerrou, né, o prazo, ou que ainda está ativa, e o Ministério Público defender que o pai pode conviver harmoniosamente com a criança, que combina os horários, quem é que vai pegar, desde que ele não se aproxime da mãe. Mas a gente sabe que muitas vezes, é claro que precisa de uma avaliação psicológica nesse momento, mas não é nesse momento que tem. E às vezes demora 6, 7 meses para que uma perícia biopsicossocial seja feita dentro do processo, para avaliar, né, se o contato com esse pai, que foi um abusador da mãe, né, se ele não reflete na criança, e durante todo esse tempo, e se a criança estiver exposta a esse tipo de comportamento, né, é uma coisa que é difícil da gente tentar intervir, né, mas por tentar fazer o melhor interesse da criança prevalecer dentro do processo, pode ser que a gente esteja dentro de uma situação em que vai piorar o estado emocional desse menor, né? Até porque a gente sabe que, no caso da violência específica, da violência doméstica, e a gente sabe que também não são muitos os casos de divórcio, são poucos os casos de divórcio que existe a violência doméstica, assim, abertamente dentro do processo. E nesse andar, a criança ela pode muito bem ter contato com o pai, ter contato com a família paterna, e se existe um tipo de ameaça para a mãe, esse comportamento insidioso, ele pode também refletir na criança, porque ele vai querer saber por que o pai não pode ver a mãe, não pode chegar perto da mãe, porque que a mãe tem medo do pai, esse tipo de coisas, até porque a criança presenciou a violência dentro de casa, né? Aí é que tá. Tem 2 pontos aí importantes que tu falou. O primeiro, que é em relação a, se esse pai ou esse ex-cônjuge agredia essa mãe, isso significa que ele vai ser um mau pai? Não necessariamente. Porque não é porque ele teve algum conflito muito grave, lógico, para chegar a esse ponto, com a ex-companheira, que ele vai necessariamente ser agressivo com os filhos. Nós sabemos que uma pessoa que tem dificuldade de controlar seus impulsos, que tem uma agressividade acima do normal,
nós sabemos que isso não costuma ser restrito a uma pessoa em específico. Só que nós não podemos condenar a capacidade parental dessa pessoa exclusivamente pela medida protetiva relacionada à violência doméstica em relação à ex-esposa, ou ao contrário, né? Mas, enfim, essa é uma questão. E a outra questão é que, bom, realmente as perícias demoram e essa análise técnica, que é a única que vai poder esclarecer de uma forma melhor esses aspectos, ela vai demorar, e até lá as questões têm que ir sendo decididas somente dentro do processo pelo juiz, né? E não sem se basear numa análise técnica. E a outra colocar como? Por isso que é importante contratar o perito assistente. Com certeza. Eu sempre digo, é um investimento, né? Mas, assim, a questão dos conflitos entre os genitores. Eu sempre digo que não é o fato desses pais estarem juntos ou separados, mas é o grau de conflito que existe entre eles que vai impactar na saúde mental dessas crianças. Porque muitas vezes um divórcio é uma solução, nós sabemos disso. Uma solução não só para o casal, mas para os filhos. Porque o nível de conflito entre eles estava tão intenso que as crianças estarem expostas a esses conflitos estava sendo muito prejudicial. Na medida em que eles passam a morar em casas separadas, esses conflitos, pelo menos, não são mais presenciados no dia a dia por esses filhos. E a briga, quando vai para o judiciário, ela continua, e nós sabemos que sim, os efeitos de um processo judicial nas crianças são muito negativos. Mas ainda assim, mesmo que esteja acontecendo um divórcio litigioso na justiça, é possível sim preservar a saúde mental dessas crianças. Tem muitas medidas que podem ser adotadas nesse sentido. Agora, voltando para a nossa questão técnica, né? Se nós tivermos um assistente técnico auxiliando esse pai, essa mãe, ele vai poder fundamentar os pedidos tecnicamente. Então, por que é bom que essas crianças fiquem os finais de semana todos com o pai e a semana com a mãe? Ou então, fiquem na residência da mãe como residência referência e encontrem o pai a cada X tempo, né? Nós, mesmo sendo técnicos na área, nós não temos como determinar de uma forma exata isso, não, são 3 dias com um, 2 dias com o outro. Não é isso que eu estou falando. Mas o que eu estou dizendo é fundamentar ideias, né, ou estratégias, digamos assim, jurídicas. Nós vamos fundamentar com o conhecimento psicológico para daí poder instrumentalizar o juiz com esse nosso conhecimento técnico mesmo antes da perícia. Nós dar outros documentos, outros pareceres para tentar auxiliar, esclarecer essas questões. Então, olha que importante, já desde o início, contratar um assistente técnico pericial favorece a dirimir essas questões, essas dúvidas que se tem em relação ao bem-estar do menor, né? E que podem servir de matéria-prima, né? De um instrumento que o juiz pode valorar, pode apreciar, para então determinar de repente uma alteração de guarda do material até sair a decisão da sentença no processo, ou até mesmo até sair um laudo pericial oficial, né, do perito do processo na minha. Mas tem uma pergunta aqui, doutora. Nós temos uma pergunta da Neuci e temos uma pergunta também da Andréia, que na verdade é a mesma. E acho que o deputado também perguntou
menor pode decidir com quem vai ficar? Então, essa é uma questão bem controversa. Esses dias mesmo eu estava assistindo uma aula em que o profissional defendeu que só com 18 anos esse filho poderia decidir com quem vai ficar. É uma certa violência, inclusive, com uma criança, deixar para ela decidir, propor para ela decidir isso. Porque se para nós, adultos, é difícil saber o que é melhor, vocês imaginem essas crianças que estão no meio de um conflito intenso entre esses pais. E aí nós sabemos que, infelizmente, acontece muito de um falar mal do outro, denegrir a imagem do ex-cônjuge porque estão em conflito. E as crianças ficam no meio dessa briga toda, tendo que decidir se, eu vou ficar com meu pai, só que aí eu tô deixando a minha mãe, ou eu vou escolher ficar com a minha mãe e eu deixo meu pai. Então, eu, particularmente, considero uma violência com a criança, fazê-la decidir a respeito de com quem ficaria a guarda. Né? Eu acho que é uma questão tão complexa que mesmo profissionais analisando, o juiz decidindo, já é difícil. Vamos imaginar, então, uma criança tendo essa responsabilidade, né? De fato, assim, né? Não que seja ela que escolha dentro do processo, mas seria interessante ouvir dela, acho que eles para fazer isso, né? Para identificar qual é o interesse dela maior. Será que ela se sente melhor com esse pai? Será que ela se sente melhor com essa mãe? Ou com até a avó, às vezes, os avós também costumam litigar pela guarda dos netos. Será que não é possível, então, que o psicólogo identifique isso? Não que ele vá tomar a decisão, até porque eu acho que muitas vezes vai de encontro até o próprio interesse dela, o melhor interesse dela, porque ela também não é uma psicóloga. Seria avaliar isso com ferramentas adequadas, né? Mas também acredito que ela não possa deixar de ser ouvida, né? De uma certa forma. Jamais. Isso é uma coisa que eu também defendo muito, porque tem psicólogos peritos que não entrevistam a criança ou as crianças, que eles se limitam a, numa perícia, conversar com a mãe e conversar com o pai. Então, o ideal de uma avaliação pericial é que se avalie o pai, a mãe, a criança sozinha e a criança interagindo tanto com o pai quanto com a mãe. Porque aí tu consegue ver exatamente como é que se dá essa convivência. Bom, a criança fica à vontade quando ela está com o pai, ou ela fica apreensiva, ou ela não sabe o que fazer, ou eles não têm uma interação em que se possa ver um carinho ou uma relação próxima, um vínculo. Então, a perícia é a responsável por esclarecer todas essas questões. A criança está melhor com a mãe, ou ela está melhor com o pai, ou ela precisa dos dois na mesma medida, que normalmente é o que acontece. Então, é a perícia só que vai poder avaliar melhor essas questões. E aí, claro, que a criança vai ser ouvida e vai ser observada também. Porque tem coisas que ela não vai dizer. A gente sabe que muitas vezes, né, os pais instruem essa criança a falar alguma coisa ou a deixar de falar outra. Infelizmente, nós sabemos que isso acontece também. Então, avaliar essa criança de diferentes formas. Tem também testes psicológicos que podem ser aplicados às crianças para avaliar diversas funções. Então, é a perícia que vai esclarecer todas essas questões. O doutor estava aqui pensando, né? E
quando tem uma outra questão bem controvertida também, que é em relação à guarda compartilhada, né? A gente tem que a guarda compartilhada é uma regra, mas tem muitos casais que fazem o divórcio e para sair rápido colocam guarda compartilhada, mas depois eles se arrependem, né? Se arrependem, ou então acontece de que aquele que ficou com a criança no domicílio de referência cuida 24 horas por dia e o outro visita como se tivesse sido deferida a visita para um juiz no final de semana sim, e não quando não tem futebol ou quando não tem futebol. Como é que fica nesses casos? Então, assim, como tu bem disseste, a guarda compartilhada é a regra. A lei prevê só 2 exceções para que esse regime não seja adotado. Que é quando um dos genitores renuncia à guarda, ou então quando fica comprovada a incapacidade deles de terem essa guarda. Então, situações bem extremas, digamos assim. O problema da guarda compartilhada não é ela em si, mas é como as pessoas entendem a guarda compartilhada. Porque parece que assim, é compartilhada, então fica um pouco aqui, um pouco lá. Então, e as pessoas confundem também com a guarda alternada, que inclusive aqui nem é prevista. Então, o que as pessoas têm que entender? Que nós temos 2 modalidades, a unilateral e a compartilhada. A guarda unilateral, a criança fica com um dos genitores. O próprio nome já diz, é unilateral. O compartilhamento da guarda determina que ambos os genitores são responsáveis na mesma medida por aqueles filhos. Agora, o regime de convivência, quanto tempo vai ficar com qual deles, como isso vai acontecer, isso é muito flexível e é determinado de acordo com cada caso. As pessoas me perguntam às vezes, se eu tiver guarda compartilhada, então a criança fica na casa da mãe e aí vem o pai na quarta-feira e um final de semana sim, outro não, né? E muitas famílias têm o regime de convivência determinado assim. Porque é uma coisa até assim equilibrada se a gente for fazer uma análise assim superficial. Mas... Não é uma convivência igual, né? Não é uma boa... Porque, na verdade, a guarda compartilhada é imprescindível que os dois exerçam os poderes e os deveres, né? E aí, muitas vezes, uma parte só fica sobrecarregada e a outra vai lá, leva no parquinho no final de semana, faz alguma coisa, né? Justamente isso que as pessoas não entendem, né, doutora, que a senhora colocou agora, que é difícil as pessoas compreenderem como é que é o exercício da guarda compartilhada, porque persiste ainda a incapacidade dos guardiões de estabelecer um diálogo. Eles não conseguem dialogar para tomar decisões. Então, acredito que é por isso até esse comportamento de pega no domingo, pega na quarta, né? Enfim, não existe assim, olha só, eu tenho que trabalhar essa semana, estou doente. Quem sabe tu pode ficar. Isso é um diálogo um diálogo mínimo, né? Entre os genitores. Que é difícil. E é isso que não acontece, né? Como eu até estava comentando. É uma ocasião especial de um aniversário ou uma festividade qualquer, tem que se entrar com pedido para o juiz específico para ele despachar no sentido de vai ou não vai. Aí tem uma viagem e um final de semana que um dos genitores surgiu a oportunidade de fazer. Aí vai lá, pede para o juiz se dá para ir ou se não dá. Exatamente porque esse ex-casal não consegue conversar sobre as coisas mais simples e mais básicas, né? Então, infelizmente, o problema está nesse conflito, no conflito desses genitores enquanto ex-cônjuges. Que, assim,
o ponto crucial no processo do divórcio, que as pessoas têm que entender, é que não tem como misturar a conjugalidade com a parentalidade. Esse ex-casal tem que se dar conta de que, bom, aquela pessoa com quem eu me relacionei, seja mulher, seja homem, eu não vou mais me relacionar. Porém, enquanto pais, nós iremos para sempre estar conectados. Sim. Então, quanto antes se derem conta da importância de entrarem, no mínimo, assim, numa comunicação cordial, como eu disse antes, para poder definir essas coisas de forma a minimizar esses impactos em relação aos filhos, melhor. Só que tem alguns que, infelizmente, nunca chegam nesse ponto. E aí sim que esses filhos sofrem, né? Acabam pagando por essa falta de flexibilidade, enfim, desses pais, ou disponibilidade até para chegar num consenso. É uma atitude, às vezes, até egoísta, né? Mas nós somos seres humanos, às vezes somos levados por emoções, né? Claro que a gente tem que aprender a racionalizar essas emoções, né? Aqui nós temos uma pessoa que importa mais, né? Nós dois temos uma pessoa que importa mais. Tem mais perguntas aqui, doutora. Como estão sendo tratadas as questões de alienação parental no contexto complexo como o do isolamento, em especial quando a guarda é compartilhada? E temos outra pergunta. As regras de combinações de uma casa devem ser conversadas para que sejam aplicadas na outra. Mas e quando isso não ocorre? Acho que ela está falando aqui é quando uma casa é de um jeito, na outra casa é do outro, né? Aí a criança fica meio perdida, assim, né? No sistema das casas. Por isso é estabelecido um domicílio de referência, né? Mas acredito que realmente, né? Nem sempre o que está na lei a gente consegue transportar para o mundo dos fatos da forma mais adequada, né? Para dar... Não tem eficácia, digamos assim, plena. Aí, então, queria que a doutora se manifestasse em relação a isso, né? Como é que fica quando uma casa é de um jeito, outra é do outro, e quando existe alienação parental na época do isolamento social. Bom, então, vamos começar com essa questão das diferenças em uma casa e na outra casa. Na verdade, assim, se esse casal se separou, provavelmente é porque tinha divergências. E essas divergências muitas vezes incluem a educação dos filhos. Então, eu sou mais liberal, eu acredito que a criança possa, digamos assim, ficar no celular uma tarde inteira, e o meu ex-marido é super rígido. Não, o celular é só no final de semana, 15 minutos. Tô aqui, né, só inventando. Claro. Como quem é que vai interferir nisso? Não tem como. É o que eu sempre digo quando eu estou assessorando uma das partes. E a parte me diz, porque lá na casa do fulano ou da fulana, a criança só come porcaria ou vai dormir o que quer, né? Eu digo, o que nós podemos fazer em relação a isso? Né? Ele ou ela também tem o poder familiar em relação à criança. Então, eu não tenho como ir lá na outra casa e estabelecer as minhas regras naquele ambiente, simplesmente porque é impossível, é inviável. Então, aí é que está a importância de se chegar a consensos, principalmente nessas questões. Quem perguntou levantou um ponto bem importante, assim, porque nas questões relacionadas à educação dos filhos é que é mais importante esse consenso entre os pais. E aí entra
volta àquela questão do divórcio colaborativo. Porque esses pais não precisam ser amigos, não precisam se gostar, não precisam nada disso. Mas eles têm que poder sentar e conversar, chegar a consensos. Isso, nós temos o processo de mediação, que também é super indicado e funciona muito bem. Hã? Eu já ia falar sobre a mediação, né? Não só dentro do andamento processual, né? Mas depois dele e fora do judiciário também. Isso pode ser feito um acompanhamento com um advogado, ou um outro profissional que esteja habilitado para fazer a mediação, né? Os psicólogos, eu acredito que estão habilitados, né, para fazer a mediação. Então, esse casal, esse ex-casal, esses genitores, eles podem sim procurar um profissional para intermediar esse tipo de problema, que é um problema que não é resolvido dentro do judiciário. As pessoas, elas não conseguem, por mais que elas queiram, elas não conseguem resolver as questões emocionais dentro do judiciário, né? Ao judiciário cabe a alçada material, processual, até o bem-estar do menor, mas não as decisões da vida, das emoções das pessoas. Isso cabe à mediação. É uma coisa muito interessante. Eu até estava louca para lhe perguntar já desde o início, porque eu acho que a mediação ela é muito eficaz. Ela dá uma sensação, às vezes as pessoas estão brigando, entram no processo, fulano é isso, ciclano é aquilo, ela fez isso, ele fez aquilo, as pessoas estão magoadas, estão doloridas. E o judiciário, ele ignora esse sentimento. Só que existe uma pequena pecinha fora do lugar ali que a mediação resolve, que é dar a sensação às pessoas de que elas estão sendo ouvidas, de que elas estão sendo... que elas estão tendo as suas demandas emocionais, e por mais que sejam pequenas e muitas vezes odiadas, assim, ao olhar dos outros, são importantes para elas. E a mediação faz com que as duas pessoas possam, então, até confluir para, quem sabe, entrar num acordo. Não só no âmbito do judiciário, que tem profissionais para isso, e a mediação pode ser feita em qualquer fase do processo, mas também fora depois que se encerrou o processo, justamente para resolver a questão que a doutora colocou aí, não é? Eu não sei, quero saber o que a doutora acha disso. Eu concordo plenamente, assim, eu sou adepta da mediação. Eu não trabalho com mediação, mas eu fiz formação em mediação. Nessa época que eu estava nos 2 cursos, né? Que a mediação, na verdade, também ela integra o jurídico com o psicológico. Porque é como tu falaste, a pessoa tem a oportunidade de colocar o que ela está sentindo, colocar o porquê que aquela questão do celular é tão importante para ela. Né? Então, assim, é um espaço em que ambos têm a mesma possibilidade de se colocar e poder expressar os seus sentimentos, que realmente, como tu falou, o judiciário não tem espaço para isso e nem deve ter. Né? Não é a justiça a responsável pelas questões emocionais das partes. Porém, se essas questões emocionais não forem trabalhadas e resolvidas, o processo em si é que não vai resolver esse conflito nunca. Porque sempre vai ter um motivo para estar brigando lá na justiça, quando na verdade o motivo está bem mais fundo, digamos assim, né? Profundo. Tinha uma outra perguntinha que ficou para trás em relação à alienação parental na pandemia. Isso. Porque, assim, claro, essa é uma questão que ela geraria umas 2 lives, pelo menos. Falando bem resumidamente, né? A alienação parental, para quem não tem nenhuma noção do conceito, é quando um dos genitores, ou até os 2, denigre perante a criança a imagem do outro. Isso falando bem por cima. Tem vários graus dessa alienação.
e o objetivo é dificultar ao máximo o convívio desses filhos com o outro cônjuge. Por que que o isolamento social agora está intensificando esses processos de alienação parental que já ocorriam? Porque a medida do isolamento social, a determinação, melhor dizendo, do isolamento, ela pode servir como uma justificativa para que aquele cônjuge que não queria que os filhos convivessem com seu ex-companheiro proíba esse convívio. Então, por exemplo, a criança costumava passar os finais de semana e um dia da semana com o pai. A residência de referência é a da mãe. E a mãe é alienadora. Está alienando as crianças em relação ao pai. Bom, então essa mãe diz para o pai que não, agora tu não vai mais ver as crianças durante esse isolamento, porque elas vão ficar em casa, porque saírem de casa e irem para outro local é um risco de contaminação, e eu não quero que elas passem por isso. Entendem? Então, assim, a ideia é usar como uma desculpa, entre aspas, a questão do isolamento para proibir as crianças de estarem com o outro genitor. Só que aí, o que acontece? Tem motivos, tem questões que são motivos reais. Exemplo, o genitor trabalha na área da saúde. Então, sempre no hospital. O risco de contaminação dele é muito alto. Então, talvez realmente seja melhor que o contato com ele seja por meio virtual, videochamadas, enfim. Não é que não exista mais a convivência, porém ela tem que ser adaptada em situações em que o risco for real. E tem outras coisas que a pessoa pode fazer também, né? Às vezes pode parecer que está ocorrendo uma alienação parental, mas a gente está tentando preservar a vida e a saúde da criança. Vamos imaginar que a criança tem uma doença respiratória, tem uma comorbidade, né? Então, eu acredito que tem que se analisar a situação com bom senso, né? A pessoa não vai dizer, estou sofrendo alienação parental. Então, na verdade, o que está acontecendo ali porque é muito fácil alegar que está acontecendo alienação parental e, na verdade, não está. Por detalhes, assim, justamente porque a pessoa que alega também se afasta, muitas vezes, da vida do menor, né? Se afasta em alguns momentos. Então, assim, durante a pandemia, como é que fica? Tem orientação do tribunal para os casos de crianças com comorbidade. Então, não é uma coisa subjetiva, assim, que a pessoa vai escolher. Está determinado na justiça que tem que ter visita, então você vai no processo e vai pedir para fazer essa visita, ou vai dizer que a pessoa está proibindo o outro de fazer a visita. O juiz vai querer saber por quê. A pessoa vai se justificar. Bom, eu estou proibindo que meu filho tenha glaucoma. Estou proibindo que meu filho tenha diabetes, tem problema cardíaco, né? Enfim, esse pai, ele pode fazer outras coisas. Ele pode passar de carro na frente e ficar conversando com a criança no portão, né? Não necessariamente retirar do ambiente seguro onde ele se encontra e levar para um ambiente de risco, onde não se sabe, daqui a pouco os pais estão, vai encerrar aqui. Eu não sei por que começa a aparecer uma contagem regressiva para mim nas minhas lives. Pronto! Eu tô mandando aqui, avisando o pessoal que estava assistindo que acho que é um tempo de 1 hora e aí ele encerra e começa a outra, é automático pelo IGTV. Então,
Foi justamente isso que aconteceu. O pessoal já está sendo avisadinho aqui, né? Sim. Estou avisando a todos. O que acontece... Sim, nós falávamos da questão do quanto é real o risco dessas crianças estarem convivendo com outro genitor nesse período de pandemia e o quanto isso pode ser utilizado como desculpa. Então, assim, as duas situações são possíveis, mas também tem que analisar se já existia essa alienação parental antes do isolamento, né? Porque se já existia, a possibilidade de que o isolamento esteja sendo utilizado como forma de intensificar essa alienação é maior do que um processo em que não existia alienação parental em nenhum grau, nunca se tinha levantado essa hipótese. E aí, agora, um dos genitores não está querendo que conviva com o outro em virtude do vírus, né? Sim. O que não pode ser interpretado como alienação parental, né? Se é para segurar a criança. Então, que fique claro isso, né? Não lembro que foi acho que ela saiu aqui da conversa. Acabou que não viu a resposta. André, eu vou mandar para ela participar, né? Pronto. Já está avisadinho. Então, o que a gente, para concluir aqui, doutora, tinha trazido com relação à mediação, né? Nós já falamos em relação à alienação parental também, né? E um outro tema que eu queria fazer uma pergunta que também é muito comum aparecer dentro de avaliações periciais na área de família, que é o abandono afetivo, né? Eu sei que dá outra live, mas era uma pergunta que eu queria fazer. E, de repente, para encerrar, eu não sei se mais alguém tem alguma pergunta para a doutora Luciana, para a gente, então, encerrar aqui a live. E queria só saber a sua opinião, então, em relação a isso, né? Como é que fica, como é que a gente pode, então... É claro que sempre contratando um assistente, um psicólogo, um perito assistente, né? Fique bem claro. Mas como que a gente faz, então, para essa alienação parental dentro do... Desculpa, o abandono afetivo dentro do processo. E quais são as consequências desse tipo de abandono? Quais são os sinais que a criança manifesta no seu emocional? Sim. Então, assim... O chamado antigamente pátrio poder ou poder familiar, que é o poder que os pais têm em relação aos filhos, ele tem embutidos muitos deveres. E os deveres dos pais não se restringem à questão material dos alimentos, de sustento, mas também todo o suporte emocional. Isso também faz parte do dever dos pais para com os filhos. Então, toda vez que essas crianças sofrem em virtude do comportamento dos pais, eles sim devem ser penalizados na forma da lei, dependendo do que for. Inclusive, em relação à alienação parental, o professor Conrado tem um artigo a respeito da possibilidade de indenização por dano moral em virtude desses danos psicológicos causados pelos pais aos filhos. Porque as crianças, elas têm protegida na Constituição a sua integridade, os seus direitos de personalidade, a convivência familiar. Todos esses são princípios constitucionais que protegem a criança.
Então, a legislação toda, desde a Constituição, bom, o Estatuto da Criança e do Adolescente também já previa, né, o melhor interesse da criança como princípio, mas muitas normas vieram depois nesse sentido, no sentido de proteger quem não é capaz de se proteger, como tu já falaste lá no início. Então, a lei vem para proteger essas crianças, esses filhos. O abandono afetivo é mais uma dessas atitudes dos pais que vem a causar muito mal para as crianças, para os filhos, na medida em que, para a criança se desenvolver emocionalmente, é fundamental a presença dos pais. A presença que não precisa ser dentro da mesma casa, como uma família tradicional, digamos assim. Não, o formato não importa. Não importa a frequência com que eu vejo esse pai ou com que eu vejo essa mãe. As relações de afeto, o vínculo, o quanto essa criança está recebendo desses pais, o apoio que ela precisa, a sustentação que ela precisa, isso independe de forma, não tem regra, não tem frequência de convívio, não tem nada disso. Isso é bem particular. Agora, como a gente vai avaliar se a criança está sofrendo esse abandono, assim como se ela está sofrendo alienação parental ou qualquer outra questão emocional, nós só conseguimos fazer isso com uma avaliação da criança, do texto, dos pais, como tu falou, dos avós, da escola, tudo isso. Não é uma questão simples que se possa identificar, vamos olhar X e X e X critérios, vai estar presente abandono ou não. Não, isso é impossível, né? Porque mesmo as consequências emocionais, como tu tinha me perguntado, elas são muito variáveis. Tem crianças que ficam deprimidas, ficam quietinhas, não comem mais direito. Tem outras que ficam super agitadas, agressivas, não conseguem dormir. Tem outras que têm comportamentos que a gente chama regressivos. Então, ela já dormia sozinha e aí agora dorme mais, ela tem que voltar para a cama dos pais. Ou outros sintomas, né, do tipo enurese, encoprese, que a criança já tinha adquirido, né, o controle esfincteriano e aí ela perde. Então, a sintomatologia é muito variável de acordo com cada indivíduo, mas que o sofrimento, ele se manifesta de alguma forma, isso é fato. Então, nós temos como identificar. Esse abandono afetivo, depois, o que acontece, né? Nenhuma mãe, é difícil a mãe entrar com uma ação de abandono afetivo contra o pai, né? Porque os sentimentos estão dentro do filho. Depois que o filho fica maior, é que ele vai entender aqueles sentimentos, né? E, às vezes, buscar no judiciário é a única reparação possível para esse abandono que aconteceu no passado, né? Porque a gente não está falando do pai fazer o filho uma vez por mês, bota na garupa da moto, dá uma volta e deixa o filho feliz e conversa, que tem o mínimo de vínculo. A gente está falando aqui do abandono afetivo, que causou danos psicológicos nas pessoas. Por isso é importante também o trabalho da doutora, né, que vai entrar nesse tipo de situação, vai entrar no caso e vai verificar qual é a extensão do dano desse abandono, né? Isso considerando, porque pode ser que a criança tenha sido abandonada por 5 anos, com 2, com 1, que o pai nunca tenha procurado o menor, mas pode ser que ela tenha sido abandonada na adolescência. Em todos esses momentos, se a criança não tem capacidade de resiliência, esses danos vão se projetando para a vida adulta e também na relação que essa pessoa vai ter com seus próprios filhos. Então, doutora, eu queria saber como é que se existe a possibilidade de fazer esse laudo lá na vida adulta e se o perito técnico de psicologia ele tem a capacidade de averiguar esse tipo de dano e determinar se esse dano está intimamente
ligado, então, ao abandono afetivo. Tu diz uma pessoa adulta verificar quais foram que ela esteja sofrendo em virtude de um abandono afetivo? Um adolescente maior já e um adulto também. Tá, mas isso no contexto de uma ação judicial. Exatamente, por abandono afetivo. Porque... Pode falar. Não, é porque eu estou explicando, fazendo essa pergunta bem específica, porque as pessoas que procuram as ações de abandono afetivo são pessoas que já são maiores de 18 anos. Né? São pessoas que já se entendem, que conseguiram se identificar como indivíduo e perceber que aquilo causou problemas para elas. E elas se entendem com problemas em relação ao fato do abandono. Sim, sim. Agora eu entendi o contexto. E com certeza, assim, eu citei os sintomas que aparecem nas crianças, mas, por exemplo, nos adolescentes, nós temos muito início da vida sexual mais precoce, uso de substâncias, até comportamento delituoso. Todas essas consequências de conviver em ambientes familiares conflituosos e passar por um processo de divórcio. E como adultos, tu bem colocou a questão das dificuldades de relacionamento depois com casal ou com seus filhos, e também tendência a doenças mentais. Importante. Do que para pessoas que não tenham passado por isso. Então, sempre é possível identificar sequelas emocionais, vamos chamar assim. Não importa a idade que a pessoa tenha. Agora, fazer a relação causal, assim, a pessoa tem X problemas porque ela sofreu abandono afetivo, não é A mais B igual a C, né? 1 mais 1 igual a 2. Não existe isso. Na psicologia, a gente não tem, assim, uma linha de raciocínio reta. É impossível. Mas, sim, tu tem como fazer diversos tipos de avaliação. Por exemplo, do histórico, né? Desse relacionamento, como se deu, que tipo de contatos esse filho teve com o pai ou com a mãe, e também ver os sintomas psíquicos que essa pessoa apresenta. Nós podemos fazer, não dizer exatamente qual é a causa, mas levantar possíveis. Uhum. É porque eu perguntei isso porque a gente tem a repercussão penal do abandono afetivo e do abandono material, a gente também tem a civil, né? E quando as pessoas entram com essa ação de indenização, porque é uma ação indenizatória, né? A ação indenizatória por abandono afetivo, a gente tem que comprovar o nexo causal, né? Então, como é que a gente vai comprovar o nexo causal se o perito não... Se o perito não consegue concluir que o dano que a pessoa sofreu no seu psicológico, no seu íntimo, está relacionado ao abandono. Não é que não possa. O que eu quis dizer, talvez não tenha me expressado bem, é que não é assim, por exemplo, a pessoa apresenta traços depressivos. Bom, então, se apresenta traços depressivos é porque a origem está no conflito com o pai. Isso que eu quis dizer, que não é uma coisa que leva a outra, né? São muitas coisas que podem levar a muitas outras. Mas tem como fazer uma relação, isso sim, não fechada, do tipo, houve abuso ou não houve abuso sexual, por exemplo. Né? Então, dizer assim, com certeza. Porém, numa ação de abandono afetivo, o advogado vai trazer fato, né? Vai trazer provas de todos os tipos dessa convivência ou não convivência, ou o que aconteceu nesse período, fatos, né? Evidências. E o perito, ele vai cuidar de avaliar a parte emocional,
juntando tudo isso, porque o processo é isso, né? É uma junção junto de provas de todos os tipos. Então, nós vamos ter a prova testemunhal, nós vamos ter a prova pericial, o depoimento pessoal. Então, tem todo o rol de provas possíveis. A perícia, eu sempre costumo dizer que é uma prova que não tem, por lei, um peso maior, mas na prática, a gente sabe que ela tem um peso maior. Porque, assim, é uma questão técnica, aquilo que nós falávamos lá no início da live, ou da primeira live, que uma questão técnica, ela tem que ser analisada por alguém da área. Exatamente. E se ele não consegue saber esse tipo de coisa, ele nem deveria, né? Porque não é a área dele. Então, mais ainda, é importante a perícia nesses processos. E já indicaria a presença do assistente técnico, porque ele vai ter acesso direto a essa pessoa, né? A esse filho, para poder, inclusive, o próprio assistente técnico fazer várias entrevistas, aplicar testes, e ele poder ir apresentando pareceres, além daquele que ele vai fazer depois do laudo, no sentido de clarificar melhor esses aspectos emocionais relacionados ao abandono afetivo. Sim. Como a qualquer outra. Entendi, sim, né, resumindo o que a senhora disse, seria então assim, a gente identifica lá que os danos, o perito consegue identificar os danos, né, e o advogado então vai tentar linkar com outros tipos de provas esse dano à conduta do abandono. Exato. Eu sempre que o trabalho do assistente técnico com o advogado, ele também depende de sentar e formular a estratégia processual, porque nós sabemos da verdade do nosso lado. Eu, por exemplo, não vou trabalhar como assistente técnica com alguém que eu sei que está errado. Por exemplo. Uhum. Entendo. A pessoa que está sendo acusada de abuso, por exemplo, e aí eu conheço a pessoa, aplico o teste, faço uma avaliação e chego à conclusão de que sim, que ela é abusadora. Bom, eu poderia trabalhar com essa pessoa, mas eu não trabalho, né? Porque eu tenho que acreditar naquilo que eu estou fazendo. Que já é uma aula, tá aí nesse sentido, você já é uma aula de Exato. Então, assim, por isso que os dois trabalham juntos. O advogado e o assistente técnico, no sentido de expor para o juiz aquele lado, digamos assim, os fatos que estão do lado dessa parte, no caso, né, do processo. Essa questão do abandono afetivo, ela é bem delicada, e foi ótima essa conversa, porque eu consegui ter um panorama maior, assim, né, de como, porque são muitos processos que as pessoas ligam e perguntam, eu quero fazer ação de abandono afetivo. A gente já sabe que o STF deu por requer, enfim, de que ninguém é obrigado a amar, por isso não se pode ter uma indenização, porque o que a gente não está falando é que a pessoa não foi amada, a gente está dizendo que ela, por não ter sido amada, teve uma série de danos psicológicos que vão se perpetuar até o final da vida daquela pessoa. Por mais que exista um psicólogo bom, é difícil a pessoa, né, conseguir emergir dessa situação de dor, esses estigmas aí que ela foi colocada por um terceiro que deveria tê-la amado, né? Então, é muito boa essa conversa, porque a gente consegue identificar aqui uma forma de trazer um pouco de reparação para essas pessoas que, né, sofreram uma injustiça tamanha. Eu acho que o abandono afetivo é uma coisa tão horrível quanto o abuso. É um abuso psicológico, né? Uhum. E não tem como dizer que o abuso psicológico é menos do que outras formas de abuso. Muitas vezes ele é mais. Uhum.
Então, doutora, acredito que a gente até já conversamos bastante, né? Foi bem prolífico a nossa conversa. Adorei te receber aqui. O pessoal interagiu bastante. Eu agradeço todo mundo que entrou. Para quem entrou nessa live e não viu a outra, a gente fez 2 lives na sequência. Entendeu? Chegou no tempo e aí tá colocada já no IG do @Jaqueline Machado Advocacia. A Thali tá rindo ali. É sempre assim, sempre uma entrevista. Isso deixa emocionante tudo. E aí, eu tinha conversado com a doutora, até colocar aqui no final, né, que a doutora falou, já que eu não sei se eu vou conseguir fazer. Faltou luz, mas no final deu tudo certo. A live foi muito boa. Foi um prazer estar aqui conversando contigo nesse ano. Eu adoro a visão da psicologia e principalmente confluo no seu entender que a criança deve ser sempre o interesse mais importante dentro do processo. E eu acredito que os advogados têm que entender isso, porque o processo de divórcio é um processo onde os advogados costumam muito fomentar e instigar o litígio das partes, e isso acaba respingando na parte mais hipossuficiente, na parte mais, como você diz, faltou a palavra. Frágil, exatamente. Então, eu vou passar a palavra para ti, para fazer as considerações finais, e depois a gente dá um tchauzinho bárbaro para todos que estiveram aqui. Bom, então, assim, eu quero agradecer muito pela oportunidade de estar conversando contigo sobre esses temas que são tão importantes, né? Eu acredito que tenha rendido tanto porque as pessoas têm muito interesse nesse tema. Quem já passou por esse processo, está passando ou está vendo que vai passar, se interessa muito por esse tema e tem que se interessar, porque quanto mais os casais souberem de todos esses impactos psicológicos e aos quais os filhos estão sujeitos no processo de divórcio, e também, por outro lado, o quanto eles podem sim minimizar esses danos, dependendo da sua vontade, do seu comprometimento em relação a isso. Então, eu acredito que seja por isso que as pessoas têm esse interesse, porque de fato são temas muito importantes. E claro, nós não conseguimos aprofundar muito alguns deles, né, como a alienação parental, por exemplo, que nós só respondemos a pergunta. Então, já fica aqui a sugestão para a próxima live. Para nós conversarmos em outro momento, porque essa troca entre o direito e a psicologia eu acho muito legal, porque são 2 áreas que casam muito bem e uma depende da outra nesses processos de família, principalmente. Então, eu estou totalmente à disposição, esperando o próximo convite. Então. Vamos fazer muito em breve, Ilma. Quem sabe abandono afetivo, o pessoal já deixa aqui. A Gabriela está comentando, quem advoga na área de direito de família também tem interesse nesse tema. Muito bom. A doutora Gabriela, ela advoga bastante na área de família. Até conheço os processos dela, que são bem cabeludos, assim, em relação à alienação parental, bem complicado. E vamos fazer um convite, então, quem sabe o pessoal a gente deixa uma caixinha de sugestões e o pessoal escolhe abandono afetivo ou alienação parental. Qual vai ser o próximo tema da live? Doutora, sem palavras, muito obrigada. Espero que o pessoal tenha gostado, tenha aproveitado as informações. A doutora Luciane pode ficar disponível depois para responder perguntas via direct pelo Instagram dela, que é doutora psicóloga.luciana.g.bagni. psicóloga.luciana.g.bagni. Então, depois vocês podem, acho que o nomezinho dela fica registrado e que acho que
E aí, pessoal, agradeço muitos que chegaram essa semana para compartilhar e participaram do dia hoje de atividade intensa que teve aqui no Instagram, voltado para o direito de família. Foram várias publicações, textos, enfim, teve uma aula via YouTube. Eu agradeço muito a participação de todos. Vamos fazer mais lives com a doutora Luciana. Então, se preparem já para anotar suas perguntas. Ela vai responder a todas. E boa noite. Boa noite.